Olá, aluno do sétimo ano da Radiação. Na aula de hoje, nós vamos fazer a introdução do segundo bimestre a partir do módulo 4. Para entender o espaço rural brasileiro, é necessário diferenciar o rural e o urbano no espaço brasileiro. Bom, nós podemos diferenciar o espaço rural do espaço urbano através de vários aspectos. Um desses aspectos é o aspecto econômico, já que no espaço rural predomina a atividade primária, o setor primário, ou seja, a agropecuária, o extrativismo. Já no espaço urbano, nós podemos observar que predomina principalmente nas atividades secundárias e terciárias. Atividade secundária correspondente às indústrias, atividade terciária correspondente ao comércio. Claro que, devido ao avanço tecnológico, essas atividades podem se expandir tanto para o campo como também para as cidades. Então, no campo você pode ter perfeitamente o desenvolvimento das indústrias, o desenvolvimento do comércio, tudo isso graças ao processo de inovação tecnológica. Então, temos aí um quadro comparativo para nós relembrarmos os diversos setores da economia. São o setor primário, secundário e terciário. Setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário, indústria. Setor terciário, comércio e serviços. Na aula de hoje, nós vamos focar principalmente no espaço rural. Então, vamos trabalhar basicamente com o setor primário. Agricultura, que está relacionado ao cultivo de alimentos, pecuária, criação de animais, extrativismo, extração de matéria-prima. Como vimos, o espaço rural ele compreende as áreas onde no território temos basicamente atividades ligadas ao setor primário da economia, como a agricultura, a pecuária e as atividades extrativistas, que se destinam à produção de alimentos e matérias-primas. E o Brasil, ele possui grande extensão territorial, o que por si só já é suficiente para ter uma grande disponibilidade de recursos hídricos. E ele também se localiza, em sua maior parte, na região tropical. Então, esses atributos, aliados aos novos recursos tecnológicos, fazem com que o Brasil seja um dos maiores produtores e exportadores de produtos agrícolas do mundo na atualidade. Então, a agricultura e a pecuária no Brasil são atividades econômicas já tradicionais. Claro que ao longo dos anos, essas atividades sofreram transformações graças ao avanço da tecnologia. A agropecuária ela envolve o conjunto das atividades na produção de alimentos vegetais e animais. E no caso do Brasil especificamente, historicamente ele ocupa de fato uma posição de destaque na economia, e isso tudo favorecido, óbvio, pelo seu imenso território e pelas condições naturais, que favorecem de fato essa potencialidade. Seu desenvolvimento ele visa basicamente produzir alimentos para a população e para o consumo próprio, e também abastecer as indústrias com matéria-primas, além de fornecer produtos como cereais, frutas, carne, leite, enfim, que são produtos que nós podemos encontrar no mercado para o consumo. Quando nós falarmos do setor agropecuário tradicional, nós devemos levar em consideração que são utilizadas técnicas arcaicas, o que diminui de maneira significativa a produtividade das atividades agropecuárias, porque as lavouras elas ficam mais expostas, mais vulneráveis a pragas, doenças, sem falar que o não uso de fertilizante faz com que o crescimento da plantação ocorra de maneira natural e gradual. E os animais, por sua vez, eles demoram mais para crescer e engordar. E devido a esses fatores, o setor agropecuário tradicional ele se difere muito do setor moderno, porque devido ao fato de respeitar o tempo da natureza, a produtividade ela acaba ocorrendo de maneira menos intensa. O setor agropecuário moderno ele se diferencia em relação ao tradicional devido a vários fatores, dentre eles econômicos, recursos tecnológicos diferentes, a mão de obra empregada. Se a gente avaliar a questão econômica, o setor agropecuário moderno ele tem a produtividade muito mais elevada, logo a rentabilidade dele é maior
E essa produtividade mais elevada tem a ver justamente com a tecnologia, pela introdução de máquinas, de agrotóxicos, e em vista disso, a mão de obra empregada acaba sendo menor, porque a máquina ela substitui o homem. Então, no Brasil, esse tipo de agricultura, de agropecuária, cresceu sobretudo a partir da década de 70, devido à chamada Revolução Verde, e assim muitos investimentos foram voltados para as grandes propriedades, que trabalham com exportação. E nesse tipo de produção é produzido até os dias de hoje, principalmente soja para exportação, laranja, cana-de-açúcar e café. Então, as maiores propriedades do Brasil estão voltadas principalmente para exportação através da agropecuária moderna. Conforme foi falado no slide anterior, a agricultura moderna ela utiliza os agrotóxicos. Os agrotóxicos são produtos químicos que são utilizados no setor de produção agrícola. Ele garante, de fato, a produtividade das lavouras, só que ele garante essa produtividade através dos chamados pesticidas, praguicidas, herbicidas e fertilizantes. Qual é o intuito principal dos agrotóxicos? Eles aceleram a produtividade através dos fertilizantes e, ao mesmo tempo, eles têm a capacidade de combater pragas, doenças de maneira geral. O grande problema e o grande X da questão da utilização dos agrotóxicos é que eles são um veneno. Então, a partir disso, esse veneno ele pode ser consumido diretamente ou indiretamente pelo consumidor final, sem falar na capacidade que ele tem de poluição da terra, até mesmo do rio, através da infiltração no lençol freático. Além de trabalhar com agrotóxicos, a agropecuária moderna ela produz transgênicos. Os alimentos transgênicos eles são produtos geneticamente modificados, produzidos por meio de técnicas de engenharia genética. Então, por meio dessas técnicas, é possível inserir genes de organismos diferentes em uma espécie. Então, a partir disso, você fornece características novas ao produto, como, por exemplo, uma melancia maior, uma carne bovina maior, mais robusta, enfim. Então, características novas são introduzidas em várias espécies através de modificação genética, que é feita em laboratório. Então, por exemplo, nós podemos ter, a partir disso, o cruzamento de espécies para justamente tornar essa espécie mais resistente à praga, a doenças ou para que ela cresça mais rápido e a partir disso a produtividade aumentar. Então, diversos fatores levam a você produzir um alimento transgênico. E ele pode ser identificado, inclusive, com o símbolo de T, um triângulo amarelo com um T. Então, o mercado, quando tiver algum produto, um biscoito, uma fruta, um legume com esse símbolo de T, significa dizer que ele é transgênico. Temos aí um quadro comparativo entre o agronegócio e a agricultura familiar. No agronegócio, nós temos a utilização de técnicas mais avançadas e, consequentemente, a produtividade é maior. E o agronegócio, normalmente, ele trabalha para exportação. No Brasil, temos principalmente a produção de soja, laranja, café, cana-de-açúcar, voltadas para exportação. E como o maquinário tem uma quantidade bem elevada, consequentemente, o número de trabalhadores no campo, no agronegócio, é bem reduzido, diferentemente da agricultura familiar, que é um tipo de agricultura onde você utiliza produtos orgânicos, ou seja, sem utilização de agrotóxico, e a produção é voltada para subsistência, para consumo próprio, ou para abastecimento local dos pequenos comércios. Então, a gente pode diferenciar o agronegócio e a agricultura familiar pelo intuito principal. O agronegócio ele visa principalmente a lucratividade. São empresas que trabalham com o setor agropecuário. Já a agricultura familiar parte do princípio da soberania alimentar, ou seja, o cultivo de produtos diversos para abastecimento interno ou consumo próprio.